Bom dia, galerinha, voltando em 2025 com videoaulas, de bonecas, com videoaulas de pinturas para iniciante, como a gente vai fazer uma agora. Vou ensinar a pintar folha simples, mas bem detalhadinha, para ficar uma pintura bonita, né? Vamos fazer pinturas de animais, vamos fazer pinturas de tudo um pouquinho. Então, convido vocês aí, para quem não é inscrito, se inscrever no canal, para aproveitar que 2025 está começando e a gente vai trazer muita coisa legal, coisinhas diferentes, tá? Eu vou estar fazendo live esse ano, se Deus quiser. Eu quero arrumar uma forma de estar podendo ajudar vocês a estar aprendendo e assim vocês de alguma forma estão me ajudando na hora de curtir, compartilhar, tá certo? E vamos começar então para uma aulinha bacana de como fazer folhinhas, ó. Aqui ela tá em dois estágios, né? Preenchimento. Aqui já fiz a parte de sombra, profundidade. E aí eu vou ensinar a pintar essas 3 folhas aqui desde o começo, como eu fiz nessa. E vou mostrar acabamento, tá? Vão ser aulas práticas e rápidas, tá, gente? Bora lá para nossa aula, então? Fica comigo aí. Bom, aqui, gente, eu tô fazendo um kit de cozinha, já tô aproveitando a oportunidade de fazer um vídeo rápido e explicativo para quem tem dificuldade para pintar folha. Tem muita gente, né? Principalmente iniciante. A folha decorativa, que é o caso desse arranjo aqui que eu vou fazer, ela tem diversas formas de ser aplicada, né? Incluindo a gente fazia ali na hora de escolha de cores. Então, essa daqui é o meu jeito de fazer folha decorativa, tá? Folha realista já é outro patamar. Então, vou mostrar para vocês de uma forma rápida e prática como pintar uma folhinha simples, né? Mas olha só como ela fica bonita, ela fica bem desenhada. Então, eu gosto dessa técnica e vim trazer para vocês o passo a passo, tá? Vamos trabalhar com 2 tons, essas cores que eu selecionei, porque é para combinar com a combinação do meu barradinho aqui, que é o kit de cozinha. Então, vocês podem estar aplicando a mesma técnica usando outras cores, tá? É vocês que decidem. Aqui eu vou estar trabalhando com verde seco e marfim, e depois vou vir fazendo a profundidade com verde pântano. São 3 cores e não precisa de... Nessa daqui eu não vou iluminar. Do jeito que eu tô aplicando aqui, ó, ela já tá ficando com luz. Então, assim, facilita para quem tem que trabalhar por produção, que é o meu caso, né? Bora lá, então? Ó, de um lado a gente vai estar passando o marfim, tá? Que vai ser onde tem a luz, vai ser a minha luz. Olha só, eu não levo ela até na borda. E do outro lado da folha, pessoal, eu vou trazer ela de fora para dentro, só na ponta. E já vim jogando, fazendo traços para dentro dessa minha folha, tá? Simples e bem rápido. Com o verde seco, do lado que a gente não passou o marfim, a gente já vai fazer aqui, ó, os puxadinhos. Tá vendo? E do outro lado, com um pincel menor, para não colocar excesso de tinta, eu vou já trazer, ó, posso ir trabalhando com clareador, diluente, vocês escolhem a forma que vocês querem aplicar essa técnica, tá? Depois, tirando o excesso de tinta do pincel, eu já venho, ó, fazendo traços. Não posso ficar tampando tudo. E o legal dessa folha é você deixar justamente essas partes que ficam mais claras. Dá um efeito bem legal na folha e não fica aquela coisa toda lisa. A folha, ela tem detalhes, né? Então, assim, eu acho bem massa esse jeito aqui, tá? Para quem gostou, aproveita a aula. Ó. E como se trata de diversas folhas de diferentes formatos, você pode usar sua criatividade e ir fazendo da forma que você achar melhor, né? Procura um lado para deixar a luz e um lado para deixar a sombra.
Aqui no meu caso, eu tô fazendo sempre nos pontos mais escuros, onde tem as flores, vai ser a minha sombra. Com o próprio verde seco, eu já vou fazendo as nervuras, tá vendo? E depois, é claro, né, vem ainda o pântano para dar aquele acabamento, certo? Vou fazer a outra de um lado, ó, para a parte de cima. Eu tenho, não tô lavando nem meu pincel, ó. Eu tenho a minha luz, então eu vou jogar a luz, ó, na mesma posição que eu coloquei a primeira folha, eu vou fazer na segunda. Se você quiser passar clareador na parte de baixo, antes de adicionar a tinta, pode passar, tá? No meu caso aqui, eu tô trabalhando na sarja. Ela é um tecido bem bom de trabalhar com a tinta, onde eu não tô colocando o clareador. Ela mistura bem e não tem necessidade de botar o clareador. Agora, novamente, ó, verde seco no lado que eu não passei o marfim e já vou vir fazendo, ó, os detalhes da folha. E uma folha sempre vai ficar diferente da outra, tá? Esse que é o legal. Do lado de cá, já vou passar aqui nos cantos também, onde não pegou o marfim, ó. E já vou vir trazendo pra cima do marfim, ou no caso, como eu disse, né? Usa a sua criatividade para estar fazendo esse volume dessa folha. Aqui eu estou fazendo preenchimento. Observe que essa aqui já ficou mais escura que essa, ó. Tá vendo? Esse que é o legal, é o que vai dar o volume para nossa folha. Ó, tô vindo com o verde seco e já vou fazendo umas nervuras extras aqui, ó, né? Com um pincelzinho aqui, ó, já dou uma espalhada para não ficar aquela pintura chapada, né? Se tu vê que ficou muito grosso. Eu trabalho sempre com a misturinha que eu faço, que é o diluente ai, misericórdia, me fugiu. Soro fisiológico. Ele fica quase que nem uma aquarela silk. Então, pra mim, é uma misturinha que funciona e dá certo. E eu sempre tenho ela em mãos, já faço um potinho, ó. No próprio potinho do diluente, eu já separo. Deixo metade de diluente e metade eu completo com soro fisiológico. E ele fica que nem a aquarela silk, bem molinho e é uma maravilha, tá? Pra tá pintando. E sai bem mais barato também, né? Isso que é a vantagem de a gente fazer as nossas misturinhas em casa. Certo? Ó, aqui eu tenho mais uma folha. Ela tá pela metade, então a parte de cima aqui, ó, vai ter mais luz do que a parte de baixo. Eu já vou aplicar o marfim, só que aqui ela vai ficar diferente, ó. Eu tô aplicando o marfim na parte de cima, dos dois lados. E agora, com o verde seco, eu faço o risco que já vou fazer a divisa. E já venho trazendo, né, de um lado, ó. E depois o do outro lado também, botando na ponta da minha folha e levando pra dentro. Um lado fica mais escuro, o outro lado fica mais claro. Vou completar aqui, ó, com marfim para terminar. E agora eu venho com um pincel menor, cuidando aqui com as pétalas da minha flor, né? Respeitando esse risco. Ó, eu faço um pouquinho, eu boto um pouquinho de verde seco e já dou aquela matizada. Na verdade, não espalho, né? Ele fica ali. E aqui também, ó. Coloco mais de um lado, faço umas nervuras, tiro o meu excesso e eu vou finalizar o lado de lá, ó, que tá faltando tinta, com o marfim, ó. Sempre com o pincelzinho sujo, não limpo o pincel.
sujeirinha que fica, né? Já dá o detalhe da minha folha. E aqui na ponta, faço um leve contorno, bem fininho, usando o pincelzinho de sua preferência, pode usar de contorno, pode usar um pincel de cerda macia. No meu caso aqui, eu tô usando um pincel de cerda macia, tá? Ele facilita, né? Na hora de trabalhar, certo? Aqui tenho mais uma. Deixa eu dar um zoom para pegar aqui nessa folha. É que eu tô pintando numa outra área. E daí, meio que tenho que me virar nos 30 aqui, que eu não tô com os meus materiais de trabalho para fazer filmagem aqui, sabe? Aí a gente vai tentando fazer de alguma forma aqui para mostrar para vocês como é que é. Aqui tem folha, ó, e agora eu vou passar pro outro lado. Nesse canto aqui, ó, eu vou fazer o formato da minha pétala. Gente, nesse caso, eu não vou estar postando o risco, porque eu tô pintando uma folha para mostrar para vocês como é que se pinta, né? Não vou pintar o desenho todo, tá? Então, esse aqui não vai ter o risco, tá? Esse canto aqui, gente, que eu tô pintando com verde seco, vocês já vão entender por que ele ficou deformado, tá? Já vou mostrar em acabamentos aqui por que ele ficou deformadinho daquele jeito ali. A gente já vai fazer acabamento aqui nessa folha. Beleza. Fizemos isso. Vou agora entrar com o verde pântano. Ó, começando nessa aqui, que a gente já... Na verdade, eu vou deixar essa. Deixa eu só mudar aqui a posição da câmera. E eu vou mostrar pra vocês... Tudo ao vivo aqui, né? Tem que... mudar aqui na hora. Vou mostrar para vocês nessas que estão secas para fazer o acabamento. É bom a folha tá seca, tá? Nessa parte aqui de botar o verde pântano, para ele sobressair, realçar a pintura. Ó, então, eu pintei o cantinho e agora com o pântano eu vou fazer a parte de profundidade. Sempre respeitando o risco. Deixa eu só tirar aqui o marfim do meu pincel. E aí, a gente vem fazendo umas nervuras com esse pincel aqui. E depois eu venho com um filete ainda para dar uma finalização, tá? Eu tenho maçãs nessa parte de baixo aqui, ó, para pintar. Ó, com o pântano eu tô dando ainda em alguns lugares, ó, não é na folha toda, vocês estão vendo? Só em alguns pontos, ó. Para trabalhar com sombra e luz, ela fica bem certinha. Aqui ainda eu vou trazer um pouquinho mais para baixo, escurecer só aqui na ponta, ó. E só isso. Se quiserem iluminar, fiquem à vontade, vocês podem estar trabalhando com branco, só que aí vai tampar
esse amarelinho, né, que é do marfim. Por isso que eu não optei por fazer a luz, tá? Optei em deixar a parte do marfim mais acesa. Ó, vou fazer mais uma folha, o acabamento. Eu gosto de passar o pincel por cima, gente, porque ele não deixa aquele acúmulo de tinta, tá? Que fica grosso. Então, quando eu passo o pincel, ele dá aquela alisada. Fica perfeito. Pra mim, eu gosto de fazer assim. Quem quiser, só passar o pincel, não tem problema. Faz de acordo com o que você tá acostumado. Aqui também eu vou fazer só em alguns pontos com marfim. Isso dá volume para nossa folha. E eu gosto do acabamento que fica, tá? Ó, aqui temos folha próxima, então tem que ter uma sombra nessa parte. Aqui também eu vou fazer e eu vou desenhar o formato da minha folha, ó. O que sobra eu preencho com pântano. Ó, a minha folha tá desenhada. Pode ver que eu não trabalho com excesso de tinta. Onde tem algo por cima, o que tá embaixo tem que receber sombra, tá? Essa é a regrinha, né? Ó, agora eu vou fazer nessas aqui, pra vocês verem que foram as que a gente pintou, como é que eu posso fazer o acabamento, ó. Opa. Então, vai depender do acabamento, o formato que é a tua pétala, a tua folha, tá? Essas folhinhas aqui, gente, elas eram tudo reta. Eu que dei esse baluado aqui nela, aqui, ó. Então, a gente pode estar modificando a folha com um simples detalhe. E fica super bonito. Vamos lá, nessa aqui. Então, onde eu quero que tenha sombra, eu já faço um acabamento com o meu próprio pincel, ó. Ainda vou vir com o pincel filete para tá fazendo um detalhe mais bonito nessas folhas, tá? Ó, próxima folha. Aqui ela não tá encostada, então não tem necessidade de levar até lá em cima. Aí aqui eu vou fazer um acabamento.
Tá vendo como fica diferente? Vou só detalhar aqui também. Um pouquinho de verde pântano. Certo? Bora lá fazer com filete então para vocês verem. Ó, pouquinha tinta, pincelzinho no prato, pouquinha água. Eu preciso que essa tinta esteja diluída para fazer um contorno fininho, no capricho, tá? Contorno grosso não fica legal, deixa a pintura grosseira. Então, vocês vão botando a água e vão vendo ali qual é o meu ponto bom para poder colocar no tecido e a tinta não abrir, né? Bora lá? Ó, depois que eu fiz isso, eu vou voltar aqui fazer o acabamento das minhas nervuras e finalizar alguns detalhes, tá? Por exemplo, ó, em volta da folha, eu vou colocar um pouquinho do verde pântano, mas eu não vou colocar em toda a folha, fazer aquele contorno em todo em volta dela, só em alguns pontos. Gente, desculpa que hoje eu tô numa tremedeira que só. Ó, vou fazer o outro galinho da minha folha. Aqui eu vou realçar algumas nervuras com verde pântano e vou vir, ó, fazendo, como eu tinha dito, né? Só alguns riscos, não na folha toda. Aqui também. Quem quiser adicionar gotinha, pode adicionar. Eu não vou botar porque a minha, já tô pintando já umas partes bem grandes desse kit. E eu não botei gotas, então não posso colocar nessa, porque senão vai ficar diferente do restante do meu desenho. Aqui, ó, que eu já tinha passado o verde pântano, vou finalizar também. Ó. A pontinha da folha, gente, essa viradinha, é interessante vocês fazer. Aqui tem a regrinha, tudo que tá embaixo pinta primeiro. Então, a folha seria acabamento da minha maçã. Eu tô fazendo só pra mostrar pra vocês, e é claro que a hora que eu pintar a minha maçã, esse detalhe vai sumir, eu vou voltar e vou realçar o detalhe. Então, assim, ó, a pontinha jogadinha, ela dá um tchan na nossa folhinha, né? É bem legal vocês se atentar nesses mínimos detalhes, né? Que fazem a diferença. E fica bonito, né? Vocês têm que concordar comigo, certo? Então, seria isso, tá? O restante da folha, vou fazer a mesma coisa. Aqui eu tô trabalhando só com esse tom, não tô mudando. Se eu quiser, posso fazer 2 tons. Vou mostrar pra vocês como é que fica. Se eu quiser botar 2 tons de pintura, tá? Gente, aqui foi no pano de copa que eu pintei. Eu fiz um tom diferente de folha, tá? Porque esse pano vai ser separado, mas eu vou usar os mesmos desenhos. Tá vendo? Aqui já tô com as flores pintadas, ó. Fica super legal. E aqui tá um tom de verde mais claro, um tom de verde mais escuro, tá? Você pode estar fazendo. As maçãs também, ó. Fica bonito, né? O barrado dela é assim, ó. Então, eu compus um desenho para combinar, assim como o resto do kit, né? Certo, gente? Então, é isso. Pinturas de folhinhas, vocês podem estar usando a sua criatividade. Aqui já é um outro tom de folha também, tá? Não é a que a gente usou lá, tá vendo? E na folha, ó, se você olhar, eu fiz uns tracinhos, ó, já mudei aqui a forma de pintar. A gente pode adicionar umas folhinhas também de fundo, né? De outra cor, pode estar trabalhando com traços, ó, um fiozinho. Então, assim, é a nossa criatividade para fazer toda a diferença, né?
certo? Se vocês gostaram dessa videoaula, por favor, deixe seu like, compartilha com os amigos e também no comentário o que vocês acharam. Pode deixar dicas, tá, do que vocês querem que eu traga de videoaula para iniciante, não tem problema. Se é para quem está mais avançado na pintura, também pode deixar dica. E assim a gente vai levando e eu vou tentando trazer um pouquinho de cada coisa para estar ensinando vocês, certo, pessoal? Obrigada por assistirem o vídeo e nos vemos no próximo vídeo, então. Até lá. Tchau, tchau.